Bom dia. Mais uma vez estamos com a missão de pregar, de continuar falando um pouco da palavra de Deus, um pouco sobre o livro de 1 Samuel. Antes de começar, convido os irmãos a orarem comigo. Santo e poderoso Deus, Pai, nós viemos aqui hoje, Pai, para te prestar culto, para mais uma vez reconhecer junto com os nossos irmãos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, que o Senhor nos criou, que o Senhor nos salvou. Nós estamos aqui hoje, Senhor, também para ouvir um pouco mais de Ti, para aprender um pouco mais de Ti. Sabemos, Senhor, que pela Tua misericórdia, Senhor, o Senhor nos alimenta com a Tua palavra. Que sejamos mais uma vez alimentados, Senhor, apesar de nós, Pai. Apesar, Senhor, de quem fala e apesar de quem ouve, que Tua misericórdia, Pai, esteja com as nossas bocas e com os nossos ouvidos, Senhor, para que Tua palavra, Senhor, esteja aqui nesse lugar. Purifica-nos, Senhor, guarda-nos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Capítulo 21 é um capítulo curto, então a gente vai falar sobre todo o capítulo. Lembrando de onde viemos, no capítulo 20, a gente vê mais uma vez Saul atrás de Davi e Davi nessa fuga. Davi tentando algum tipo de conciliação, tentando algum tipo de paz, mas a perseguição de Saul a Davi é intensa. E capítulo a capítulo ela se intensifica. E cada vez Davi procura algum tipo de refúgio, algum tipo de local de segurança. E no capítulo 21, o capítulo todo fala sobre isso. Davi procurando um local seguro, um local de paz. Um tema que eu pensei para essa mensagem é em busca de paz e segurança. Esse tema ele tem muito a ver com a oração que acabou de ser feita aqui. Falando sobre amigos nossos que ficaram doentes, estão procurando algum tipo de paz, algum tipo de tranquilidade. Oramos também por conta da guerra, onde a gente vê pessoas ali desesperadas que não conseguiram sair dos seus países, famílias que saíram parcialmente. Eu não sei nem o que é pior, se é a sensação de ninguém conseguir fugir ou a sensação de alguns conseguirem fugir e deixar outros lá. Então, uma situação de total insegurança, uma realidade que acredito que para muitos que estão lá, uma realidade onde a paz não existe. E hoje a gente vai falar sobre essa perseguição, sobre Davi fugindo de Saul. Saul tentando tirar a vida de Davi. E como isso acontece no capítulo 21. Vamos começar lendo os versículos 1 e 2. Diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele. E perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber de coisa alguma sobre a missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Bom, a gente começa vendo aqui
que Davi, ele em fuga, ele tenta se refugiar, ele tenta encontrar um local seguro em Nob. Esse local ele é reconhecido como a cidade dos sacerdotes. Mais à frente, no próximo capítulo, capítulo 22, versículo 19, o texto fala isso, que essa cidade era a cidade dos sacerdotes. E lá ele foi falar com Aimeleque. Aimeleque, que nesse momento, nesse período, ele era o sumo sacerdote. Esse Aimeleque possivelmente também era chamado de Aías, que é aquele sacerdote que se encontra com Saul no capítulo 14. Então, aqui a gente vê uma situação curiosa. O medo das duas partes. Aimeleque, por sua vez, está com medo porque Davi, que era um homem de guerra, era um homem que tinha essa missão no reino de Saul. Chega diante dele sozinho e ele não entende muito bem o porquê, ele não sabe de nada. E por outro lado, a gente vê Davi também apavorado. Por quê? Porque a gente chega a essa conclusão que Davi tinha medo. Primeiro, Davi ele chega a Aimeleque com uma mentira desnecessária. Uma mentira que não tem razão de ser. Ele fala que está ali a serviço do rei. O rei me encarregou de uma certa missão. Por quê? A gente pode levantar um monte de talvez aqui. Talvez porque Aimeleque, Saul confiava em Aimeleque. Talvez porque ele queria proteger o sacerdote, de resguardá-lo, né? De dar cobertura a Davi. Tem muitos talvez que a gente pode levantar aqui. Mas uma coisa é certa. Davi estava com medo e para que o dano fosse menor, ele inventou uma historinha. Ele contou uma pequena mentira. Essa pequena mentira, a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 22, com maior profundidade, mas eu vou citar só alguns versículos desse capítulo 22, peço aos irmãos que abram no capítulo 22, a gente vai ler os versículos 14, 16 e 19. Lembrando que Davi ele conta essa história para evitar alguns problemas. E como resultado dessa história, Saul descobre que Davi esteve ali junto com o sacerdote. Mais à frente a gente vai ver como. E Davi chama esse sacerdote à sua presença. Davi não, Saul chama esse sacerdote à sua presença. E diz assim os versículos 14, 16 e 19. Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os seus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? 16. O rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. 19. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Bom, o sacerdote chega diante de Saul e não faz ideia que aquela história que Davi contou para ele não era verdade. Então ele fala com tranquilidade: eu estava junto com Davi, Davi é leal ao Senhor, então eu ajudei Davi, como muitas outras vezes eu já tinha ajudado. E esse é o resultado da primeira pequena mentira de Davi. Primeiro pequeno engano. Nos versículos 3 ao 6, a gente vê a continuidade dessa história. Versículo 3. Agora então, o que você pode oferecer-me? Davi dizendo ao sacerdote: dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente o pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não. Conforme o nosso costume, sempre que saio em campanha, não tocamos em mulher.
esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente em que era tirado, no dia em que era tirado. Bom, para entender um pouco mais desse texto aqui. Esse texto aqui, como cita algumas regras do pão da presença do Senhor, algumas regras de pureza, de purificação, é importante a gente esclarecer. Primeiro, com relação à pureza dos soldados, a pureza de Davi e dos soldados. Ameleque fala para Davi que se os homens não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. O que significa isso? Lá em Levítico, no capítulo 15, ele fala sobre as regras de pureza, sobre o que torna os homens puros ou impuros ali para participar das cerimônias rituais ali. E o que tornava ali os homens impuros? Ele falava que, ali no texto fala, que os homens e mulheres que tivessem contato com sangue ou quaisquer outras secreções, seja por relação sexual, seja por fluxo de sangue, seja por uma ferida, ele se tornava impuro. Então, ele não podia estar ali naquela presença. E, por isso, Ameleque cita esse texto, falando sobre a pureza. E outro ponto bastante interessante, que também desperta dúvida nesse texto, é o pão da presença, aquele pão que era retirado diariamente, trocado por pão quente. Aquele pão que era retirado, ele só podia ser consumido por sacerdote. Então, o texto aqui fica um pouco confuso. Por quê? Se ele poderia ser consumido só por sacerdote, por que Davi comeria desse pão sem que sofresse nenhum tipo de castigo? Ou seus soldados? Por quê? Bom, então, à primeira vista, a gente pensa que Davi errou em pedir esse pão, errou em consumir esse pão. Mas não. Lá nos evangelhos, tanto em Marcos, quanto em Mateus, quanto em Lucas, Jesus usa esse texto como exemplo para falar sobre a guarda do sábado. Lá em Mateus 12, Jesus está junto com seus discípulos, eles passam por um campo e seus discípulos colhem. Só que isso acontece num sábado. E quando isso acontece, chegam até Jesus e criticam, condenam, porque os seus discípulos estão colhendo no sábado. Isso não é permitido. E Jesus diz lá nos versículos 3 e 4, ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. E usando esse texto como exemplo, Jesus explica que a missão que o Senhor quer agir em prol do reino de Deus é muito mais importante do que as leis, mas não relativiza as leis. Isso aqui não é uma brecha da lei que Jesus está procurando. Na verdade, Jesus dá esse exemplo porque Davi era o ungido de Deus nesse momento. E estava com os seus soldados na sua missão. Ele estava fugindo de Saul e ele não tinha o que comer naquele momento justamente por essa fuga, justamente por essa situação. Então, Davi acaba por estar numa situação bem semelhante à situação de Jesus, que também está em missão, que também está levando o seu reino, também está fazendo o que é a vontade de Deus, e junto com os seus discípulos não tem recursos naquele momento e faz a colheita do campo no sábado. E assim, come e segue com sua missão. Segue fazendo o seu serviço. Mais à frente, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor.
era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou espada aqui? Não trouxe a minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada no pano, atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Nesse texto, a gente vê mais uma vez Davi enfraquecido pelo seu pavor e por isso ele dá mais um brilho na mentira. Ele faz mais uma extensão da sua mentira. Ali, o medo de Davi, ele cresce. Por quê? Porque ele encontra, no local onde ele julgava ser seguro, um servo de Saul. Então, ao ver aquilo, ele se sente completamente exposto. E ele vê que ele não tem nenhuma arma, não tem espada, e pergunta ao sacerdote se há alguma espada, lança, algo com que ele possa se proteger daquele servo. Então, Aimeleque chega e fala para ele sobre a espada de Golias que estava ali. Que grande coincidência, né? A espada de Golias, justamente de Golias, estava ali à disposição de Davi, para que Davi pudesse se defender. Primeiro, a gente vê aqui como a mentira escraviza. Como que uma mentira, ainda que a princípio pequena, entre aspas, né? Ainda que a princípio pequena, você se torna escravo dela, porque todas as vezes que aquele assunto retornar, aquilo vai precisar ser repetido, ou vai precisar de um arremate para que tenha um pouco mais de veracidade, e a coisa vai crescendo e você vai se enrolando. Aqui a gente vê que, mesmo que Davi, a princípio, pudesse ter um objetivo bom, que é talvez proteger Aimeleque, talvez se manter vivo para que a promessa de Deus se cumprisse, ele fosse de fato rei, Davi criou seus próprios meios para que isso acontecesse. A gente vê isso em outros textos bíblicos acontecendo, né? Deus faz uma promessa, como foi com Abraão, como foi com outros. Deus faz uma promessa e aquele que recebe a promessa tenta dar o seu jeito para que a promessa de Deus se cumpra. O que a gente vê tanto nesse texto como em outros textos, que é uma loucura. Como o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas, não pode criar os caminhos para que suas promessas sejam cumpridas. Algo que para a gente agora, vendo esse texto e lendo sobre esse texto, parece ser tão claro, mas que a gente, nos momentos de decisão, esquece, como o próprio Davi esqueceu. Davi era um homem que procurava o conselho de Deus. Davi era um homem que agia conforme a vontade de Deus. Mas ele está enfraquecido pelo seu medo. E é curioso ele ter encontrado a coincidência que a gente acabou de citar aqui, ter encontrado justamente a espada de Golias. A espada de Golias ali, para Davi, era uma clara mensagem que Deus é quem mantém Davi vivo. Deus é quem livra Davi da morte. Porque era tão mais fácil sobreviver a Golias do que sobreviver a Saul. Davi, ao enfrentar Golias, ele mostra uma fé gigante, cheio do Espírito Santo. E ao enfrentar Saul, essa fé parece que fica sem brilho, parece que enfraquece. Por quê? A resposta de Davi a Aimeleque soa quase como uma esperança, né? Ele fala: não há outra melhor, dê-me essa espada. Parece que Davi olha a espada de Golias, relembra a proteção de Deus, e a partir daquele momento
ele lembra quem é Deus, lembra que Deus o livra, e não, isso não acontece. Isso tanto não acontece que Davi, quando sai desse lugar, com medo, porque os servos de Saul estavam naquele lugar, e porque em todo lugar que ele fosse, talvez ele tenha pensado nisso, porque se ele foi na cidade dos sacerdotes, que é onde ele poderia estar seguro, lembrando que Aimeleque era o sumo sacerdote aqui, lembrando que Samuel morreu há pouco tempo antes disso. Samuel quem ungiu Davi. Então, naquele local onde Davi poderia estar seguro, ele encontrou um servo de Saul, então provavelmente ele não se sentia mais seguro em lugar nenhum. Então, para onde Davi foge? Davi foge para Gate. Versículo 10 diz assim: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Davi vai para a terra dos filisteus. Davi vai para a terra de onde vinha Golias. Davi estava completamente perdido. Davi relativizou o poder de Deus. Ele acreditou piamente que Deus o daria vitória, mas não conseguiu acreditar que Deus daria vitória contra Saul. Ele acreditou que Deus daria vitória contra Golias, mas não conseguiu acreditar que Deus daria vitória contra Saul. Quando ele chegou a Gate, acontece algo, mais uma vez, uma mensagem clara de Deus a Davi. A partir do versículo 11. Do 10 em diante. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhes disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul abateu milhares, e Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi, mais uma vez, dá o jeito dele. Mais uma vez, agora não por força, como já foi outras vezes, buscar uma espada e tal, mas ele viu que uma espada ali, mesmo que fosse a espada de Golias, não resolveria o seu problema. Então, ele tem uma ideia genial: se fingir de louco para que sua vida fosse poupada. Meus irmãos, não tem como a gente ignorar o fato de que os filisteus, os inimigos do povo de Israel, disseram: este não é Davi, o rei de Israel? Os inimigos reconheceram que Davi era o rei ungido. Os inimigos conseguiram ver isso. E essa palavra, ao invés de despertar coragem em Davi, despertou mais medo. Davi levou a sério essa frase da maneira errada. No versículo 12 fala: Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com medo de Aquis. Na verdade, Davi levou a sério aquelas palavras e foi encorajado por elas. Deveria ser isso, né? Mas Davi ouviu e ficou com medo. Ele não conseguia entender ainda que ele precisava ali clamar a Deus. E o que é importante a gente fazer nesse momento, até para entender melhor o texto, entender melhor as atitudes de Davi, é se colocar no lugar de Davi.
Se colocando no lugar de Davi, a gente pensa. A gente chega na terra dos inimigos do meu povo. E os inimigos do meu povo falam que eu sou o rei daquela terra. É motivo para ter medo? Sim. Aqui, já que a ideia de Davi de se fazer de louco, a gente está dizendo que não é uma ideia boa, se a gente está falando que o que ele fez aqui foi errado, o que ele deveria ter feito? Eu posso fazer uma entrevista aqui com cada um dos irmãos, para cada um dar uma ideia aqui para Davi. E eu acredito que dificilmente vai sair uma ideia que realmente o livre disso. Mas, irmãos, é importante a gente entender que aqui a gente não está tentando traçar uma estratégia para Davi. Aqui eu não estou consultando ao Mariotti, a Débora, o Rafa, o Anderson, o Miguel, não estou consultando um por um aqui para cada um dar uma ideia e ver como Davi pode fugir dessa situação. O que a gente está dizendo aqui é que Davi deveria consultar a Deus. Porque se a gente é incapaz de dar uma ideia melhor do que a dele, Deus certamente daria livramento. Porque Deus muitas vezes deu livramento. Não só a Davi, como muitos outros homens. Deus dá livramentos que para a gente às vezes parecem muito estranhos. Quantas vezes a gente lê a Bíblia e vê que o povo de Israel está numa situação onde não tem saída. E cai fogo do céu, e o mar abre, e o sol para, e um peixe engole e regurgita Jonas na praia. E as saídas das mais diversas, onde o Cristo que é morto ressuscita. E Davi não consegue confiar em Deus, mas ainda busca suas próprias estratégias. E a gente da mesma forma. Porque esses textos que eu citei agora são textos que estão muito longe da gente, estão muito distantes. Tá, ok, Deus abriu o mar para o povo passar, mas meu problema não é com o mar, meu problema é diferente. Eu preciso de uma solução para esse problema. Ah, Deus parou o sol, mas parar o sol é um negócio que não dá nem para explicar. Minha situação não é parar o sol, minha situação é ver como eu negocio esse problema, é ver como eu faço para curar, para sobreviver, para suportar uma dor, uma doença ou qualquer coisa. É um problema político, é um problema de guerra. Os nossos problemas parecem ser problemas muito diferentes e, por isso, muito mais difíceis do que os problemas que a gente lê nos relatos bíblicos, mas não são. Não são porque é o mesmo Deus. Só mudou a data. É o mesmo Deus. Os livramentos de Deus continuam acontecendo ainda hoje. Deus continua dando saídas ainda hoje. As nossas ideias ainda são inferiores às ideias de Deus, por mais óbvio que isso seja, parece que é necessário a gente repetir isso. Deus dá o livramento, Deus cumpre suas promessas. É estranho esse esquecimento da parte de Davi. Davi, em 1 Samuel, no capítulo 17, quando ele chega diante de Golias, olha o que ele diz. Quando ele chega diante de Saul, perdão, olha o que ele diz. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.
O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Quanta fé de Davi! Em alguns capítulos atrás. Quanto medo de Davi no capítulo 21. Irmãos, para pensar um pouco mais sobre as aplicações desse texto a nós, a gente relembra que milhares de anos, né, muitos e muitos e muitos anos depois de Davi, Paulo diz em 2 Coríntios 12:10, num versículo muito conhecido: por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Parece que Paulo está falando isso pensando no texto que nós acabamos de ler. E o próprio Davi, 2 salmos que foram escritos nessa época, nesse período de fuga, foram Salmos capítulo 56 e capítulo 34. Vou ler alguns versículos do capítulo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O tempo todo distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando para prejudicar-me. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Versículo 9. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. 11. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? 13. Pois me livraste da morte os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Davi, nesse salmo, ele parece que volta à realidade. Parece que ele sai daquele estado de loucura e pavor e entende novamente que Deus o guarda. O versículo 3 principalmente: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E o 11: nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? O próprio Davi. Como seria maravilhoso que Davi tivesse isso em mente antes de todo esse erro. Como seria maravilhoso se a gente, ao ler esse texto e julgar Davi e avaliar os erros e acertos de Davi, como seria maravilhoso se a gente soubesse, tivesse coragem de aplicar isso aos nossos problemas e à nossa realidade, a nossa tão difícil realidade. Outro ponto é que não é a força ou a esperteza do homem, mas a fidelidade de Deus, principalmente a sua própria palavra, que nos mantém vivos. Ainda que a morte nos assuste, servir a Deus e receber o seu Espírito nos habilita a termos vida plena e abundante no seu serviço. Ainda que a morte nos assuste, servir a Deus e receber o seu Espírito nos habilita a termos vida plena e abundante no serviço. No Salmo 34, em versículos 7 ao 10 e depois do 17
ao 22, diz assim: O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Quando a gente ouve a palavra redime a vida dos seus servos, resgata a vida dos seus servos, a gente vê aqui de algo que foi comprometido e foi resgatado, foi redimido por Cristo. E a gente percebe, através disso, que o Senhor livrou Davi, não só de Golias e de Saul, mas livrou Davi do próprio Davi, da própria maldade de Davi. Prova disso são esses salmos. Um homem resgatado. Golias, Saul, Aquis e a maldade de Davi. Tudo isso foi afastado e Davi novamente vê que ele realmente tem paz, que ele realmente tem segurança. A paz e a segurança de Deus são completas. Elas não asseguram só a carne. Elas não asseguram só a nossa vida passageira. Mas a paz e a segurança de Deus nos garantem a vida eterna. Não só a maldade dos homens contra nós. Não só as lanças, não só os exércitos, não só as perseguições, não só a falta. Não nos livra apenas dessas coisas, mas nos livra também do nosso próprio pecado, do nosso próprio coração duro e apavorado. Reacende a fé nos nossos corações, para que a gente relembre que a nossa segurança é muito maior do que não ser atingido por alguém agora. Mas nós seremos resguardados, nós seremos abraçados na eternidade junto com Cristo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Convido os irmãos a novamente orarem junto comigo. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos assegura, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reacende os nossos corações à esperança. Muito obrigado porque a tua palavra nunca deixa, Senhor, de nos alimentar. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nunca volta vazia. Que o que faltou, Senhor, ser dito nessa palavra, que o Senhor venha completar nos corações dos meus irmãos, Pai. Que meus irmãos, assim como eu, Pai, tenham sido encorajados. Que nós possamos botar em prática, Pai, essas palavras e que nossa fé seja fortalecida. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito em nós, Pai. Que em momentos como esse, enquanto lemos a tua palavra, fala conosco. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado. Essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém.